Hoje nós vamos falar sobre migração europeia. Primeiro, vamos definir o que é a palavra imigração. Imigração é a entrada de estrangeiros no Brasil. Então, a gente vai falar sobre os estrangeiros europeus que vieram para o Brasil. Então, na verdade, tudo começou em 1500, quando o Brasil foi supostamente descoberto, né? O ano de 1500, os portugueses chegaram ao Brasil. Então, essa é a primeira imigração europeia no Brasil, né? E aí eles vieram para colonizar. E junto com eles trouxeram também os negros, como escravidão. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa escravidão, que é importante, mas o que a gente vai falar mais hoje é sobre a imigração europeia que aconteceu no final do século XIX, que foi o período que mais ocorreu a imigração europeia. Foi que eles vieram mesmo para ser imigrantes, para morar, para trabalhar na terra do Brasil, e não vieram só para explorar o Brasil. Então é sobre isso que nós vamos falar. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é o que aconteceu nesse período para que esses imigrantes saíssem lá da Itália, da Alemanha e viessem para o Brasil. No final do século XIX, os escravos que trabalhavam aqui no Brasil, eram eles que plantavam, eles que colhiam, eles que faziam tudo nas fazendas, né? Só que aconteceu uma coisa em 1888, que foi a abolição. Foi proibido a escravidão no Brasil. Então, as pessoas não podiam mais ter escravos nas fazendas. E agora? Quem iria plantar? Quem iria colher? Quem iria fazer as coisas da fazenda, já que não podia mais ter escravo? E as pessoas que não eram negras, que não eram escravas, não queriam trabalhar com isso. A mão de obra passou a ser muito cara e os fazendeiros achavam meio não achavam legal esses trabalhos dessas pessoas que estavam cobrando muito caro. Então o Brasil começou a fazer uma campanha de incentivar a entrada de pessoas estrangeiras para o Brasil para vir trabalhar nessa lavoura. Então ele começou uma campanha de até oferecer uma parte da passagem desses imigrantes para virem trabalhar. Então, nessas campanhas, oferecia emprego, oferecia terras, que daria terras de graça para as pessoas virem. E as pessoas ficaram deslumbradas com isso. Os italianos, os alemães ficaram, poxa, lá está dando terra, né? Lá está dando trabalho, então eu vou para lá, quem sabe lá eu fico rico. E também existe outra causa que na Itália e na Alemanha estavam em um período de guerra, né? A Itália estava querendo fazer a unificação do território dela e estava tendo um período de muitos conflitos. E toda guerra traz consequências para o povo, né? E trouxe consequências muito grandes para a Itália e a Alemanha. Trouxe a fome, muitas pessoas começaram a passar fome, não tinham o que comer. E com isso, os impostos, por causa da guerra, os impostos aumentaram, os impostos que cobrava sobre em cima de propriedades, né? Cada um que tinha propriedade tinha que pagar o imposto por ter aquela propriedade. E aí o imposto foi aumentando tanto que eles não tiveram condições de pagar. Então eles começaram a pegar empréstimos, ficaram endividados, então passaram a passar mais fome ainda, principalmente os camponeses, né, do interior, começaram a passar mais fome. E quando eles viram propaganda do Brasil incentivando a ir para lá, então eles pensaram, poxa, aqui a gente está passando fome, aqui a terra nossa, a gente não está conseguindo vender o produto que nós colhemos, porque existem grandes latifúndios que têm um preço melhor do que o nosso. Então eles começaram a querer abandonar tudo na Itália e na Alemanha para poder ir no Brasil em busca de algo melhor. E foi isso que eles fizeram, né? Em busca de uma condição melhor de vida, em busca de querer ficar rico, né? Já que vai ganhar a terra, vai ter lugar para plantar, ele só ia trazer o trabalho deles. Então eles partiram com essa esperança de que no Brasil seria melhor. Só que quando eles chegaram aqui, não foi bem essa situação que eles acharam, né?
Eles vieram aqui para trabalhar em lavouras de grandes fazendeiros, como se fossem uns escravos brancos. Eles ganhavam poucos, bem pouco, que não dava para sobreviver, e trabalhavam muito. E aí, quando eles viram que a realidade era diferente dos sonhos dele, eles começaram a querer sair daquela vida de escravidão branca, né? Eles começaram a pensar, aqui na fazenda a gente está recebendo muito pouco e trabalhando muito. Então, eles decidiram sair também da fazenda e procurar emprego nas cidades. Foi quando começou a Revolução Industrial. Mas não é o que vem o caso aqui. Nós estamos falando da entrada desses imigrantes no Brasil. Nós estamos falando o motivo por que eles vieram. Então, eles vieram, na verdade, em busca de melhores condições de vida. E foi uma quantidade de imigrantes muito grande que entrou nesse período. Né? Porque lá em guerra, passando fome, e aqui o Brasil oferecendo terra, oferecendo trabalho, oferecendo condições melhores, eles acreditaram nisso e vieram. Então, vieram uma quantidade muito grande de imigrantes europeus para o Brasil nesse período. E aí, essa quantidade de europeus que vieram para o Brasil trouxeram contribuição para a nossa cultura. Hoje em dia, nós temos muito dessa cultura europeia no Brasil, né? Afinal de contas, a maior parte do interior do Brasil foi colonizada, acabou sendo colonizado pelo pessoal europeu. Então, nós temos aí as danças, que em muitos lugares ainda tem festival de danças, relacionado às danças alemãs, italianas. A cerveja, né, é um produto que veio da Alemanha e passou a ser uma bebida muito usada no Brasil. A alimentação, que é a base de massa, né? O macarrão, a pizza, a polenta ou o angu, né? A gente fala, é uma alimentação europeia da Itália, que passou a fazer parte da cultura do Brasil. O vinho, né? Os queijos, salaminhos, tudo isso, essa alimentação faz parte da cultura europeia. E também a arquitetura das casas, né? Olha essa parte daqui, vocês vão ver, identificar aqui, que olha o telhado. Esse telhado assim, desse jeito, construído muito na Europa para evitar que a neve fique acumulada no telhado. Então, eles botam esse telhado desse jeito assim para a neve escorregar, cair, não ficar acumulado no telhado. Mas o Brasil não neva, né? Então não precisava ter casas construídas com esse telhado. Olha aqui, essa cidade daqui, o quanto que tem de telhas desse jeito, bem do estilo europeu, né? Outra coisa também, as casas de estilo europeu são altas, justamente também por causa da neve, né? A neve ia acumulando, às vezes vai acumulando e não as pessoas conseguirem abrir a janela, né, conseguirem ainda arejar a casa. Outra coisa também, outra característica dessa arquitetura, essas vigas eram feitas de madeira, não eram vigas de cimento. Então, as vigas de madeira ficavam expostas, pintadas geralmente de forma diferente, e as janelas eram grandes e bem arejadas. Então, esse tipo de casa é bem da arquitetura europeia, não é arquitetura nossa, não. Os europeus que trouxeram esse tipo de casa para cá e construíram aqui. Então, você vai encontrar no Espírito Santo algumas cidades que possuem muito essa arquitetura, como Domingos Martins, Santa Teresa. São cidades que as casas de lá apresentam muito esse tipo de arquitetura. Então, assim a gente termina a nossa aulinha de hoje sobre a cultura europeia. Espero que vocês tenham gostado. Grande beijo.